Olá, seja muito bem-vindo. O tema da nossa aula vai ser quando a análise técnica funciona e quando não. Vamos lá então? Ao abrir um gráfico, a primeira impressão pode ser a de um movimento desordenado, quase caótico, né? Mas para quem treina o olhar, essa aparente aleatoriedade começa a revelar padrões, ritmos e repetições. A análise técnica surge justamente como essa lente que transforma o que parece ruído em um mapa de possibilidades. Porém, é fundamental compreender que nem todo o cenário oferece a mesma clareza e que reconhecer limites dessa ferramenta é tão importante quanto explorar o seu potencial. Em mercados fortemente direcionais, onde há consistência no avanço dos preços em uma mesma trajetória, os sinais técnicos tendem a ser mais nítidos. A leitura de tendências nesse ambiente costuma oferecer maior confiabilidade, permitindo que padrões clássicos, rompimentos, retrações, formações gráficas sirvam como guia com precisão. Já em fases laterais, quando o preço oscila entre faixas estreitas sem definir o rumo, os sinais podem se tornar traiçoeiros. É nesse tipo de contexto que armadilhas surgem, confundindo mesmo operadores mais experientes. A habilidade está em reconhecer essa diferença rapidamente. Outro elemento essencial é a interpretação dos níveis de preço e da intensidade do movimento. Zonas de suporte e resistência revelam pontos de reação que, quando olhados à leitura do momento, a velocidade e a força por trás da oscilação oferecem indícios sobre a sustentação ou enfraquecimento de uma tendência. Essa combinação permite avaliar se um rompimento tem respaldo real ou se não passa de um falso alarme. Vale ressaltar que, mesmo com um bom enquadramento, não se trata de eliminar riscos, tá? Mas de manejá-los. Ao enfrentar em que terreno, ou de entender melhor em que terreno a análise técnica mostra maior eficácia e onde suas fragilidades aparecem, o operador pode estruturar estratégias mais racionais. No mercado congestionado, a paciência em aguardar confirmações pode significar a diferença entre proteger o capital e se expor a perdas desnecessárias. Já em tendências vigorosas, aproveitar correções pontuais podem abrir espaço para operações mais assertivas. Enxergar a análise técnica como uma bússola e não como um oráculo muda a forma de atuação. Ela aponta a direção, destaca as zonas de atenção e organiza o caos aparente em um cenário compreensível. A disciplina nasce dessa leitura, saber quando agir, quando esperar e quando preservar energia. Com prática, essa abordagem fortalece a confiança e a clareza necessárias para navegar em ambientes incertos, transformando ali observações em decisões consistentes e estratégicas. Para aproveitar ao máximo a análise técnica, é fundamental compreender em quais contextos ela realmente entrega clareza. Nem todos os mercados oferecem as mesmas condições, e conhecer essas diferenças permite ao operador identificar oportunidades de forma mais segura e evitar armadilhas comuns. Entre os fatores que mais influenciam a eficácia da análise técnica estão a presença de tendência, a liquidez do ativo, o horizonte de análise escolhido. Os mercados tendenciais estão entre os mais favoráveis. Quando o preço se move de forma consistente em uma direção, seja ascendente ou descendente, os padrões técnicos funcionam de maneira mais previsível. Em tendências de alta, a sequência de topos e fundos ascendentes abre espaço para operações de compra em retrações. Já em tendências de baixa, a sucessão de fundos e topos descendentes indica oportunidades mais adequadas para vendas ou posições curtas. Em ambos os casos, suportes, resistências, rompimentos e retrações oferecem sinais mais claros, facilitando ali a formulação de hipóteses sobre movimentos futuros. Outro aspecto importante é a liquidez. Mercados líquidos, como grandes ações, índices relevantes ou moedas de referência, concentram volume suficiente para refletir a interação genuína ali entre compradores e vendedores. Isso reduz o risco de distorções artificiais comuns em ativos com pouco volume, nos quais poucas ordens podem alterar o gráfico de forma desproporcional. Ao escolher ativos líquidos, o trader aumenta a confiabilidade dos sinais técnicos e reduz a chance de cair em armadilhas geradas por movimentos isolados. O prazo da análise também influencia diretamente a leitura. Em janelas curtas, a análise técnica se apoia em indicadores de momento e volatilidade também, úteis para captar variações rápidas, mas exigem acompanhamento constante e tomada de decisão veloz, tá? Já em prazos médios e longos, a ênfase recai sobre tendências mais amplas, zonas de suporte e resistência e estruturas de consolidação.
Essa leitura mais espaçada permite planejar operações com maior tranquilidade e menor exposição a ruídos no mercado. E por fim, é essencial lembrar que a análise técnica não é um mecanismo de previsão exata, né? Mas uma ferramenta de contexto. Ela aponta a direção, organiza o cenário e ajuda a mensurar probabilidades. Saber reconhecer os ambientes mais favoráveis, mercados com tendência definida, liquidez consistente e prazo adequado, é o que transforma a leitura gráfica em decisões consistentes. Com essa clareza, a análise deixa de ser ali apenas a observação e se torna base para a atuação mais estruturada e disciplinada, entendeu? Entender entender onde a análise técnica não funciona bem é tão importante quanto conhecer os seus pontos fortes, tá? Muitos traders iniciantes cometem o erro de acreditar que a análise técnica é infalível e pode prever o mercado com precisão absoluta. Nada disso. A verdade é que ela é ferramenta de interpretação, não de adivinhação. Reconhecer as suas limitações ajuda a tomar decisões mais conscientes e a evitar perdas desnecessárias. Um dos principais cenários onde a análise técnica perde eficácia é em mercados laterais. Nesses casos, o preço oscila dentro de uma faixa relativamente estreita sem criar uma tendência clara. Os topos e fundos se sucedem de maneira irregular, tornando os sinais clássicos, como rompimentos ou retrações, menos confiáveis. Operar nesse tipo de mercado exige disciplina, pois a tentação de entrar em operações frequentes é grande, não é verdade? Saber identificar que o ativo está em consolidação e esperar por um rompimento ou mudança de padrão é uma habilidade crucial para reduzir os riscos, pode acreditar. Outro fator que limita a análise técnica são ativos com baixa liquidez. Em mercados onde poucas transações determinam o preço, movimentos bruscos podem ocorrer sem justificativa. Sim, e sem justificativa aparente, né? Criando sinais falsos e enganosos. Nesses casos, os padrões gráficos tradicionais se tornam pouco confiáveis e a interpretação do trader pode ser comprometida, tá? Por isso, escolher ativos líquidos com volume suficiente para refletir decisões de múltiplos participantes é uma das estratégias mais importantes para garantir que a análise tenha fundamento real e maior assertividade. Além disso, a análise técnica enfrenta limitações em eventos extraordinários, como notícias inesperadas, crises políticas, né, ou decisões econômicas súbitas. Nesses momentos, os padrões históricos e suportes previamente confiáveis podem ser rapidamente rompidos. E movimentos repentinos de preço podem gerar perdas se não houver gestão de risco. A compreensão que a análise técnica não prevê a compreensão de que a análise técnica ela não prevê o futuro, mas apenas oferece contexto, ajuda sim a manter a disciplina e a proteger o capital de maneira mais consistente. Finalmente, é essencial reforçar que a análise técnica é mais eficaz como guia para a tomada de decisões do que como instrumento de previsão exata. Ela fornece sinais, contextos e ferramentas para interpretar o comportamento do preço, mas não garante que qualquer operação seja bem sucedida, né? Reconhecer as limitações é, na prática, um grande diferencial. Significa operar com consciência, reduzir riscos, priorizar consistência em vez de tentativas de acerto perfeito e desenvolver um olhar crítico sobre o mercado. Um dos maiores desafios para quem começa a operar no mercado é compreender a diferença entre analisar o contexto e acertar o timing. Muitos iniciantes acreditam que identificar um padrão no gráfico significa automaticamente saber o momento exato de entrar ou sair de uma operação, né? Na prática, isso raramente acontece. E confundir essas duas habilidades podem levar a decisões precipitadas e perdas também que podem ser evitadas. Analisar significa interpretar o comportamento do preço, identificar padrões, tendências, suportes e resistências, além de avaliar a força ou fraqueza do movimento, o momentum. Esse processo fornece uma visão clara do cenário, ajudando o trader a entender o que está acontecendo no mercado, quais são os níveis críticos e onde os compradores ou vendedores tendem a reagir. É o fundamento que permite tomar decisões mais conscientes e estratégicas, reduzindo a influência do emocional e da sorte. Acertar o timing, por outro lado, é prever o movimento exato em que o preço vai iniciar um movimento significativo ou atingir um ponto específico.
Essa habilidade envolve nuances de curto prazo, leitura de volumes, comportamento de candles, né? E até fatores externos podem afetar o mercado rapidamente. Mesmo traders experientes não acertam o timing todas as vezes, pois o mercado ele é imprevisível e sujeito a múltiplas variáveis simultâneas. Por isso, a expectativa de entrar no ponto perfeito é irreal e pode gerar frustração e decisões impulsivas, tá? É aqui que a análise técnica mostra sua força e limitação também. Ela fornece a bússola para entender tendências e contextos, mas não garante o ponto exato de entrada ou saída. O valor real está em usar essa interpretação para planejar operações, definir zonas de observação, identificar áreas de risco e aplicar regras claras de gestão de capital. Um trader que compreende essa diferença consegue transformar sinais em oportunidades consistentes, mesmo que nem sempre consiga o timing exato. Outro aspecto importante é que entender essa distinção ajuda a lidar melhor com perdas e acertos. Quando se busca apenas o timing perfeito, cada operação que não atinge o resultado esperado gera frustração. Quando se foca na análise do contexto, cada operação é uma aplicação de uma estratégia bem fundamentada e o resultado é avaliado dentro de um panorama maior de consistência e também de aprendizado. Em resumo, analisar é ler o mapa, acertar o time é percorrer o caminho. A análise técnica funciona como ferramenta de interpretação para que o trader saiba onde estão as oportunidades e os riscos. Mas a execução envolve disciplina, paciência e gestão de risco. Compreender essa diferença transforma a maneira de operar, reduz o estresse e aumenta a consistência no longo prazo, tornando a análise técnica realmente útil no dia a dia do mercado. Agora que compreendemos como a análise técnica funciona, seus limites e pontos fortes, o objetivo desse exercício teórico é desenvolver um olhar crítico do trader, ajudando aí a interpretar diferentes contextos e tomar decisões conscientes, apenas a partir da observação mental da análise conceitual. A proposta é treinar a capacidade de visualizar cenários, antecipar movimentos e aplicar princípios da análise técnica de forma estratégica, sem depender de gráficos ou figuras, permitindo ao trader internalizar o raciocínio e reforçar a interpretação do mercado de maneira consistente, tá? Imagine então, primeiro, um ativo em tendência de alta. Conceitualmente, você percebe que os preços formam altos e baixos ascendentes, sugerindo aí uma direção predominante de valorização. Mentalmente, identifique onde o mercado encontra compradores de forma consistente, os suportes e onde a pressão vendedora tende a surgir as resistências. Reflita sobre como aproveitaria pequenas retrações para entradas estratégicas e definiria pontos de saída alinhados à resistência, sempre considerando a gestão de risco. Esse exercício fortalece a capacidade de reconhecer tendências consistentes, antecipar reações naturais do mercado e tomar decisões mais estratégicas, mesmo sem o apoio visual, consolidando a percepção crítica do trader sobre o comportamento do preço. Agora, visualize um ativo que se movimenta lateralmente dentro de uma faixa relativamente estável. Nesse cenário, os padrões clássicos de tendência são menos claros e os movimentos se repetem entre limites superior e inferior. O exercício é perceber mentalmente esses extremos e avaliar os riscos de operar nesse contexto. Reflita a importância de aguardar rompimentos ou sinais claros de mudança de comportamento antes de agir, evitando decisões impulsivas e priorizando disciplina. Esse cenário ensina que a paciência, a atenção aos sinais de pressão compradora e vendedora e a interpretação cuidadosa do contexto são geralmente tão importantes quanto a identificação de oportunidades imediatas, reforçando o domínio sobre as decisões de operações. Por fim, imagine uma commodity volátil, sujeita a movimentos bruscos por notícias ou eventos externos, tá? Diferencie mentalmente os movimentos consistentes de ruídos temporários. Observe o contexto geral, a intensidade e a sequência dos movimentos, refletindo sobre quais sinais realmente indicam oportunidade e quais representam variações momentâneas. Esse exercício reforça que nem todo movimento é válido e que filtrar informações, avaliar volume e momento e tomar decisões baseadas
em contexto são habilidades essenciais para manter a consistência, a racionalidade e também a disciplina. Ao trabalhar esses três cenários de forma teórica, o trader desenvolve a habilidade de adaptar a análise técnica a diferentes contextos, reconhecendo quando ela é confiável e quando ela exige cautela. Mais do que acertar o ponto exato de entrada ou saída, o foco está em interpretar o contexto, formular hipóteses de mercado e aplicar regras claras de gestão de risco. O aprendizado central é que a análise técnica não serve para adivinhar o futuro, mas para ler o presente com propósito, entendendo tendências, suportes, resistências e intensidade dos movimentos, permitindo operar de forma consciente, disciplinada e consistente, independentemente do cenário que o mercado apresentar, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.